Galera, que semana complicada pra gente, né? Que semana complicada pro torcedor são paulino. Mais um empate aí que a gente teve diante do Botafogo, diante de um time que não vive seu melhor momento, apesar de ter um bom time, né? Mas que bem de longe do time do ano passado, que era bem melhor e acabou sendo campeão. E o São Paulo consegue abrir um placar lá no Newton Santos e acaba sofrendo um empate no decorrer da partida. Sendo que a gente não jogou tão mal, né, galera? Mas são tantos erros que acontecem no time do São Paulo do Zubeldia. Essas recuadas que ele dá sem necessidade durante o jogo. Cara, eu não entendo a covardia do futebol do Luiz Zubeldia diante do time do São Paulo. Eu não entendo o Luiz Zubeldia recuar o time em momentos que não há necessidade alguma de se fazer isso. E por que eu tô falando isso, galera? Porque se ele não fizesse tantos erros assim, uma retranca desnecessária, não chamasse tanto o adversário para si, a gente estaria vivendo um melhor momento aí no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Tem muito assunto pra gente comentar hoje, pessoal. Quis fazer essa introdução porque eu não pude fazer um pós-jogo no dia do São Paulo e Botafogo. Então eu fiz um pequeno comentário aqui só para não passar em branco e mostrar a minha indignação com esse treinador que, pelo visto, vai seguir aí no comando do São Paulo. Mas a gente tem notícias a respeito disso também. Então fica até o final do vídeo que a gente vai falar muita coisa sobre o São Paulo Futebol Clube. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, se inscreva no canal Papo Tricolor. A gente está trazendo notícias quase que diárias aí para vocês sobre o nosso São Paulo Futebol Clube, com muita informação e opinião, galera. E se você já é de casa, já chega deixando aquele seu like e comenta aqui embaixo tudo que você quiser a respeito do São Paulo Futebol Clube. Sua indignação com o Luiz Zubeldia, sua indignação com a diretoria do São Paulo, se você acha que é bom, que é ruim o trabalho do Zubeldia. Quero saber de você, torcedor. Isso aqui é um espaço democrático para você também poder participar. Então, comenta aqui, ajude no engajamento. E pessoal, se para vocês aparecerem aí um botão hypar, clica nele, por favor, para o vídeo ser cada vez mais divulgado também para outros são paulinos, outros amantes do futebol que queiram estar informados até mesmo sobre clubes rivais. Aliás, torcedor rival, você é bem-vindo aqui no canal Papo Tricolor também, beleza? Então vamos começar aqui comentando a respeito, infelizmente, da lesão do nosso centroavante Jonathan Calleri. Calleri se machucou aí, mais um jogador do São Paulo se machucando nos tapetinhos dos gramados sintéticos, né, galera? O Calleri acabou sofrendo uma lesão aí, um rompimento no ligamento cruzado do joelho e vai perder a temporada de 2025, só volta no ano que vem, muito provavelmente, a não ser por um milagre, galera. Então o Calleri aí, que já não vivia um bom momento, quando a fase não ajuda, acabou sofrendo essa lesão que vai afastar eles dos gramados, vai precisar passar por cirurgia e tudo mais. O Calleri será um desfalque aí pro São Paulo Futebol Clube. E apesar da má fase, galera, eu acho que é uma perca importante que o São Paulo sofre aí no seu elenco. O Calleri, para mim, é um jogador importante no São Paulo mesmo, vivendo um jejum de gols aí nos últimos 8 meses, só marcou 4 vezes, então eu entendo que o Calleri precisava de um tempo no banco de reservas, mas não numa mesa de cirurgia, né, galera? Então aí melhoras pro Calleri, espero que ele se recupere logo e possa voltar a defender o São Paulo a partir do ano que vem. Quem sabe ele volte antes, mas toda a melhora aí, desejo todas as melhoras, recuperações aí pro nosso centroavante Jonathan Calleri, do qual eu respeito muito por tudo que já fez pelo São Paulo. E o que acontece com a lesão do Jonathan Calleri? A diretoria do São Paulo vai atrás de um centroavante aí para ajudar no ataque tricolor. Tem nomes contados, galera, mas o principal nome aí que agrada mais a diretoria é de um já conhecido jogador que passou aqui pelo São Paulo, que é o Brenner. O Brenner hoje está em baixa lá no Campeonato Italiano pela Udinese. Ele é empresariado aí pelo Juliano Bertolucci, que é empresário do Oscar, inclusive, do Cedric. Então ele já tem uma ligação com o São Paulo também, né? Foi formado aqui em Cotia. E o Brenner é o nome que mais agrada a diretoria do São Paulo nesse momento. O que acontece? O São Paulo não tem dinheiro para contratar. A gente sabe da situação financeira do São Paulo.
O Brenner, se ele viesse, seria por empréstimo. Como ele está em baixa lá na Udinese, pode ser aí que o São Paulo, em contato com o empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, consiga trazer o jogador para empréstimo aí, para reforçar o time do São Paulo a partir da janela do meio do ano. Em contrapartida, a Udinese parece que tem interesse aí no André Silva. Então pode ser que o São Paulo possa envolver o André num tipo de negociação para trazer o Brenner. Minha opinião, pessoal, eu manteria o André Silva aqui no time do São Paulo, a não ser que o valor que oferecessem para uma compra fosse um valor alto. A gente sabe que o São Paulo precisa de dinheiro. Mas seria importante manter os jogadores agora que o Calleri se machucou. E também, vamos lembrar que a gente tem o Rian Francisco no nosso banco de reservas, né? O potencial craque aí subiu para o profissional das categorias de base. E não vem tendo tantas chances com o Luiz Ubeldia. E agora que o Calleri se machucou, pode ser que o Rian Francisco passe a ter mais chances. Ninguém tá pedindo o Rian Francisco como titular, galera. Eu só entendo que se o Rian tem a qualidade que ele tem, e a gente sabe que tem porque foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Copinha esse ano, o Rian tem uma frieza muito grande de um centroavante, só tem 18 anos, ele vai se tornar um craque se tiver todo o preparo, então ele precisa ter minutagem, galera. Então, eu sendo o Luiz Ubeldia, ou qualquer técnico que venha vir pro São Paulo, a gente já vai comentar sobre isso, aguenta aí que a gente já vai falar sobre o possível novo nome de técnico do São Paulo, caso o Ubeldia saia. O Rian precisa ter oportunidade. O Rian precisa entrar aos poucos, nem que seja 30 minutos, 45 minutos, até quem sabe virar titular. Porque condições para isso ele tem, porque ele é um puta de um craque. Desculpa aí o palavrão, mas essa é a real sobre o Rian Francisco. Eu acho ele excelente. Só um instantinho aí, tomar uma aguinha aqui para hidratar a garganta. E é isso, galera. Eu espero aí que de verdade, que se o São Paulo negociar o Brenner, eu acho que é um nome interessante, caso ele venha para o São Paulo para reforçar o time a partir do meio do ano. A gente sabe das nossas dificuldades financeiras e se ele vir por empréstimo vai ser bem interessante aí. Espero que o São Paulo consiga reforçar o seu ataque. Mas me diz aí, você gostaria do Brenner no São Paulo de volta? Se não, quem você gostaria que fosse o centroavante do São Paulo? Comenta aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Papo Tricolor. Deixa seu like se você ainda não deixou. Tenho certeza que se você olhar aqui para baixo, você nem deixou seu like e nem está inscrito. Então, fortaleça a mídia alternativa do São Paulo. Próximo assunto, galera. São Paulo está devendo aí os seus atletas novamente e pediu uma antecipação de valores para a Conmebol devido ao jogo que teve lá na Argentina, em Córdoba, né? O São Paulo foi jogar fora e venceu a partida. Então tem um valor para receber aí de 7 milhões e 700 mil reais que seriam pagos na semana que vem, mas por conta desses atrasos que o São Paulo está tendo novamente com seu elenco de luvas, de premiações, né? Aliás, o Belmonte já havia falado que estava tudo pago, né? Mentira! Belmonte, quando essa diretoria vai ter transparência com o seu torcedor, meu amigo? Quando vai ser? Meu amigo não, né? Você não é meu amigo. Você não é amigo nem do São Paulo, vamos falar a verdade. Quando é que vocês vão ter transparências e falar real pro seu torcedor, hein, diretoria do São Paulo? Vocês não falaram que estava tudo pago? Não está nada pago. Vocês estão devendo de novo. E aí o São Paulo pediu a antecipação desses valores para poder quitar aí as dívidas com o elenco. Vamos falar aqui, pessoal, agora de outro assunto que envolve a diretoria do São Paulo. Que é o quê? O comando técnico tricolor. Eu quero parar de criticar tanto o Luiz Ubeldia. Por quê? Vocês já vão me entender. O Zubeldia, galera, ele não tá lá porque ele quer. A gente sabe que se ele tá lá, ele tem um comando que é a diretoria do São Paulo, que tá garantindo aí o treinador mais uma vez. Falavam-se muito de Dorival Júnior. Aliás, o Dorival Júnior que parece que assinou com o Corinthians, né? Parece que tá quase que tudo certo lá com o nosso rival. E tem muito torcedor do São Paulo puto com isso. Gente, vamos lá. O São Paulo não tinha dinheiro para contratar o Dorival. O São Paulo não tinha condições de atender o que o Dorival solicitou, que era valores altos aí em caso de bônus e premiações. E o Dorival pediu uns 4, 5 reforços. A gente é um time quebrado, galera. O São Paulo não tinha condições de fazer o que o Dorival pediu. O Dorival é um profissional do futebol. Ele chegou no Corinthians e fez as solicitações que fez. O Corinthians é um time financeiramente mais catastrófico do que nós. E o Corinthians aceitou. Eles não estão nem aí para a dívida.
é diferente do São Paulo. O São Paulo está preocupado com isso. O Corinthians não tem preocupação. Aparentemente não tem, né? Não é nosso time, eu quero que se lasque também, se tem preocupação, se não tem. O Corinthians que faça o que tiver que fazer ali, o problema é deles. Mas o São Paulo agiu diferente, entendeu que o Dorival não seria interessante nesse momento por conta das nossas questões financeiras. Então ele que vá pro Corinthians, que vá para onde ele quiser. Eu só não vou ficar puto com o Dorival porque eu entendo que ele é um profissional do futebol e se o São Paulo não quiser assinar com ele, ele tem direito de assinar com quem ele quer trabalhar. Então, martelo batido na questão do Dorival Júnior, não vai vir para o São Paulo. Vamos voltar aqui. Luiz Ubeldia. A diretoria do São Paulo está mantendo o treinador no cargo. E eu entendo aí que o treinador do São Paulo, ele é muito limitado. Todo mundo tem esse entendimento, que o Zubeldia faz escolhas erradas aí no decorrer das partidas, ele escala bem, mas substitui mal, recua o time de forma desnecessária e acaba acontecendo isso. São Paulo chama o adversário e acaba sofrendo os empates. É por isso que a gente não tem mais do que 4 pontos aí no Campeonato Brasileiro ainda e perdemos aquele jogo na Libertadores da América. Então, pessoal, o que acontece com o nosso tricolor? A diretoria está bancando o treinador. Então, toda a crítica que vocês estão fazendo ao Luiz Ubeldia, que tal a gente começar a criticar a diretoria do São Paulo? Porque quem está mantendo é a diretoria, não é o Zubeldia, certo? Certo, então a gente precisa criticar a diretoria. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, não é mesmo? Vamos dar o nome aos bois aqui. O técnico Luiz Ubeldia, a meu ver, é o menor dos problemas. E eu tenho uma informação para vocês aqui, conversando com amigos aí, setoristas do São Paulo, de que o São Paulo já tem um nome aí para substituir o Ubeldia caso ele venha a cair. E é o Fernando Diniz. Fernando Diniz aí que teve aquela trágica passagem pelo São Paulo que perdeu aquele título praticamente ganho, é o nome favorito para assumir o São Paulo por conta de questões de vestiário, questões financeiras do clube, porque o Zubeldia ganha parecido com o Fernando Diniz ganha parecido com o Zubeldia. É um técnico brasileiro, o São Paulo não quer apostar em outro estrangeiro. Então, se você está insatisfeito com o Zubeldia, saiba que o provável nome do São Paulo, caso o Zubeldia venha a cair, é o Fernando Diniz. E eu só não entendo por que a diretoria do São Paulo não vai atrás do Crespo. Por que vocês não vão atrás do Crespo, galera? Vocês estão precisando contratar um nome que agrade a torcida e o Diniz não é esse nome. O Diniz está muito em baixa. E a última notícia, galera, de hoje, aliás, comenta aqui o que você acha do Fernando Diniz novamente no comando do São Paulo. Quero saber a sua opinião. Se você não deixou o like, deixa o like. E a última notícia de hoje é que saiu aí as datas do confronto do São Paulo e Náutico da Copa do Brasil. São Paulo enfrenta o Náutico no Morumbi dia 29 de abril. E o jogo de volta é no dia 20/5 no Estádio dos Aflitos. A gente pode ser que esteja muito aflito quando for jogar essa partida, galera. O vídeo de hoje foi esse. Provavelmente a gente vai fazer uma live hoje lá no canal do blog do São Paulo. Se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa aí o sininho das notificações. O vídeo de hoje foi esse. Saudações tricolores e vamos São Paulo!